família, comunidade, mente renovada pela fé. E esse processo todo, esse caminho, me fez entender que alguns medos meus, eles não eram medos reais, né? Que eram medos que eram formados dentro de algumas circunstâncias que eu vivi e que essas circunstâncias me paralisavam. Então, aos poucos, eu fui caminhando, entendendo que essas circunstâncias já tinham acontecido, que eu não precisava ficar lá naquele lugar do passado, que aquilo já tinha passado, né? E não foi um medo, vamos dizer assim, um trauma potente no sentido assim de uma perda, algo muito forte, mas foi algo que mexeu comigo. E essa dor, vamos dizer assim, é individual de cada um, né? Então, seja ela pequena ou grande, é de cada um. Meu nome é Eline, eu moro em São Paulo, e eu trabalho como operadora de máquina. Eu entrei na comunidade, apesar de eu já ter passado por outros, pelas lives, né, pelo seminário, aprendi bastante coisa, mas quando eu entrei na comunidade, eu estava um pouco triste, né, com algumas situações que estavam acontecendo na minha vida e eu não estava tendo a coragem de seguir em frente. E quando eu tive a oportunidade de entrar na comunidade, as coisas começaram a ter mais clareza, muito mais segura, tendo mais clareza daquilo que eu quero, né? Aprendi muito colocando bem-estar, né, na minha vida, que era uma coisa que eu fazia, mas eu não tinha muito essa clareza de fazer, né? Hoje eu já consigo fazer isso. É claro que a gente não pode fazer hoje e esquecer, não, é uma coisa que a gente tem que aplicar na nossa vida todos os dias. E eu comprei o carro ficou aproximadamente uns 10 dias naquela, eu não sei se eu quero, eu tô com medo e tal, até que um dia eu falei, não, chega. Aí foi quando nós conversamos, eu e você, e daí você falou, não, né, está no seu momento, está na sua hora, né, você já comprou o carro, você não precisa mais ter esse pensamento de medo, o carro é seu, você precisa conduzir esse momento na sua vida. E aí foi quando eu comecei, trechos curtos e tal, e hoje, para todos os lugares, sem medo, que a nossa vida ela é um tripé, né? É o físico, o espiritual e o emocional. Então, se nós temos em algum momento uma deficiência, né, algo que está nos impedindo de crescer na nossa saúde física, vai afetar o nosso emocional e o nosso espiritual. Se nós não conseguirmos crescer, se desenvolver no nosso espiritual, afeta o físico e o emocional. Então, não tem como. A gente precisa ter a base, né? Esse tripé, essa base, ela precisa ter esse crescimento em conjunto. Né? E assim, eu acho que todas nós que estamos dentro da comunidade, nós entendemos que a comunidade nos fortalece nesse sentido, de entender isso, que nós somos um todo, né? Que o crescimento emocional acontece a partir das nossas partilhas, a partir do entendimento que nós não estamos sozinhas e que nós temos um apoio, né, uma da outra, o seu apoio é essencial para todas nós. E esse crescimento espiritual é fundamental para que a gente consiga, então, levar isso para o nosso físico, para que o nosso corpo físico cresça em todos os sentidos. Então, eu cada vez mais, assim, eu compreendo, sabe, que a gente precisa estar dentro desse patamar. Vou fazer um breve resumo aqui de como começou, né, a minha ansiedade. Eu estava num relacionamento há 6 anos, e aí em 2015 eu ia casar, né? Então, preparei tudo. Festa, igreja, organizei tudo, né? Eu ia mudar de cidade, então eu ia para uma cidade grande. Então, eu pedi demissão do meu trabalho para poder ir. E faltando 22 dias para o casamento, o noivo chegou e falou que não queria mais, sem explicação nenhuma. E aí, como ele já estava lá na outra cidade, onde a gente moraria, ele pegou o ônibus, foi embora e simplesmente sumiu, né? E aí ficou aquela carga pesada para mim. Tanto para cancelar tudo, né? Igreja, desconvidar, né? 200, 300 pessoas e sair desconvidando todo mundo. Isso tudo num período muito curto de tempo, né? Porque um sábado, logo após o meu chá de panela. Então, assim, ele sabia que que eu teria o chá de panela. Eu fiz o chá de panela, recebi as pessoas aqui em casa e aí, quando todo mundo foi embora, ele chegou e falou. E aí, como que eu fazia isso, né? Porque aí na segunda-feira eu já precisava sair de casa para poder cancelar vestido, cancelar fotógrafo, cancelar buffet, enfim, tudo, né? Igreja. Então, foi muito difícil, né? E quando eu entrava nos lugares assim também, para poder cancelar, eu escutei muita coisa, né? Por exemplo, o lugar onde eu aluguei o vestido, a mulher falou assim comigo, nossa, você tá me dando um prejuízo enorme. Então, eu lembro que quando ela
falou isso, assim, eu não estava entendendo muito bem tudo que estava acontecendo. Eu saí de lá, né? Saí, deixei minha mãe lá, terminando de resolver com ela e não aguentei. E a minha vontade era de sumir, né? Agora com tanto aprendizado que eu aprendi através da comunidade, eu já consigo, como eu falei, entender mais. Tinha situações que, como a Irene falou, me deixaria triste ou ter sentimentos que, quando a gente aprende com a Aline, é muito, como é que eu posso dizer? Sentimentos que vão surgindo e que vão nos deixando mal e tudo mais. E com os Podfés, ouvindo, com a orientação da Aline, isso foi melhorando muito. E hoje, quando vem essas situações, eu já consigo lidar melhor com elas. Eu estava caminhando, assim, para um sonho que eu tinha, né? De casar, construir minha família, ter minha casa. E aí, de repente, tudo foi, assim, essa ruptura, assim, como se estivesse destruindo todos os meus sonhos, né? Tudo aquilo que eu estava a ponto ali de alcançar. Então, foi um processo muito difícil, muito difícil. E aí, é impossível, né? Não cair, assim, numa depressão. Então, eu logo comecei com tratamento com um psicólogo, um mês depois do acontecido. E só que aí veio, né? Assim, eu fiquei segurando muito pra mim porque eu não queria que os meus pais sofressem, que o meu irmão sofresse, né? Porque eles estavam sofrendo de me ver naquela situação. Então, o que que eu fiz? Eu fui segurando pra mim toda aquela situação e pra poder poupá-los, assim, poupar os amigos, né? Todo mundo achava que eu estava bem. Na verdade, eu fui colocando umas máscaras em mim, assim, uma atrás da outra, né? Tô ótima, tô bem, vou superar. Mas, na verdade, eu não tava, né? Então, passou uns 3, 4 meses, assim, aí não teve jeito. Aí eu caí numa depressão bem profunda, né? E essa dor me fez, então, parar de dirigir. Eu tirei a minha carteira de habilitação quando eu tinha 19 anos de idade e dirigi por aproximadamente 2 anos, 2 anos e meio. E aí eu tive caí num barranco, num buraco com o carro do meu pai. E naquele momento eu fiquei muito nervosa e meu pai ficou também muito nervoso. E aí, né, naquela circunstância, eu proclamei uma palavra. A partir de hoje, eu só vou dirigir quando eu tiver o meu carro. E essa palavra foi a palavra que me paralisou. Porque eu proclamei para mim mesma que eu só ia dirigir quando eu tivesse o meu carro. E começou. Continuei tratamento com psicólogo, ela me encaminhou para o psiquiatra, porque eu precisava também de um apoio ali medicamentoso. E, e, e aí, depois de um tempo, bastante meses, assim, às vezes eu não queria nem sair de casa, eu estava desempregada, né? Eu tinha pedido demissão de uma empresa que eu já estava há anos. Então, eu também não tinha força para procurar o trabalho, porque eu não queria ter contato, né? Uma cidade pequena, então você pensa, né? Todo mundo está comentando sobre isso, porque parecia história de filme, né? Que a gente já viu muito aí, noivo abandonado, altar. Foi praticamente isso. Então, foi muito difícil de me reerguer. Às vezes você tá bem, de repente, qualquer lugar que você estiver. E aí eu já fui parar várias vezes no hospital, porque eu achava que eu estava infartando, né? Porque o coração estava aqui na garganta e a sensação de morte, uma morte iminente, vou morrer, tô perdendo controle. A gente perde controle de tudo, né? Como se a gente não estivesse aqui, assim, no mundo, assim, fica totalmente desconectado. Então eu já corri para o hospital várias vezes para emergência, chegava lá achando, não, tô morrendo. E aí havia tá tudo normal, a pressão tá boa, tá tudo bem. E aí eles entendiam, né? Não, você tá tendo um ataque de pânico. Mas isso era várias vezes. Às vezes, já teve uma vez que eu tive 12 crises, assim, num dia. Quando eu entrei na comunidade, eu sempre comentei lá com alguns colegas, principalmente com a Selminha, que é uma amiga mais próxima, que é formada em zootecnia também, que eu tinha muita dificuldade em tomar decisões. Era insegura. Então, assim, por mais que às vezes a gente ache que o título é importante e é decisivo, não é. Você precisa passar a segurança, você precisa ter confiança naquilo que você quer realmente para você. Então, não adianta você ter um título de doutorado e não ter confiança na sua profissão, na confiança em si mesmo. E a comunidade, ela veio para me dar essa segurança. Hoje eu tenho mais facilidade em tomar decisões, embora eu ainda não conquistei tudo que eu quero, que eu almejo alcançar, mas como a Aline explica, né, tudo é um plantio. Então eu sei que eu estou nesse plantio, eu ainda não colhi o que eu quero, mas eu estou nessa caminhada tranquila. Hoje eu consigo viver nesse bem-estar. Hoje eu não estou tão preocupada, tão ansiosa com o que vai vir, com o que vai acontecer. Eu estou tranquila porque eu sei que eu estou plantando e que a colheita virá. Porque quem planta confiando em Deus, a colheita vem. Como a Aline sempre passa nessa segurança para a gente. E, assim, o estudo bíblico e toda essa comunidade tem me trazido essa segurança. Então, para mim, foi muito decisivo
essa clareza, essa confiança em Deus, né? Que Deus pode tudo. Depois de um tempo te acompanhando e conversando com vocês sobre algumas coisas que aconteciam, e eu não conseguia sair daquilo. Por quê? Porque na minha mente parecia assim que era suficiente para mim, era aquilo que eu merecia, sabe? Porque se eu fui. Aí eu comecei a pensar que eu fui deixada, mas é porque eu que não mereço, ou é porque eu sou feia, ou é porque eu sou uma pessoa difícil de lidar, então tem que ficar com aquele que aceitou ficar comigo. É Entendeu? mentalidade de escassez e baixo merecimento. A palavra final da minha vida, né? Eu vou viver até morrer tomando medicamento. É. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu preciso lutar. Então, Sim. eu preciso buscar outros meios, né? Então, entrei na comunidade e logo depois, logo assim, de cara, eu já tive a graça da intermediária de aparecer uma profissional que olha o ser humano realmente como um todo. Eu escrevi lá um comentário que é muito verdadeiro, né? Que eu tenho como eu dividir minha vida antes e depois de te conhecer. Porque, é sério. Porque, assim, eu acredito muito, né, nos propósitos de Deus. E eu realmente não sei onde estaria hoje se não fosse você. Porque, por mais que eu tenha profissionais comigo, foi você que me olhou primeiro ali, entendeu? Então, quando eu comecei a me perceber e ter mais atenção a tudo que eu estava vivendo, logo lá, tem uns anos já, que eu contei para você, assim, sobre a minha história, e você me acolheu e me deu as primeiras palavras ali, que para mim já foi um impulso, né? E aí... E é por isso que eu tô aqui até hoje, né, caminhando com você, porque realmente eu confio de olhos fechados, porque eu vejo que você tem muita responsabilidade, carinho e zelo por cada alma que Deus te confia. E é graça, tá? Porque eu vejo assim que você e você é uma pessoa assim que ajuda a desatar os nós da nossa vida, porque às vezes tá tudo embolado e vem a Aline com uma live que me levanta. A partir do momento, né, que eu entrei para a comunidade, que eu comecei a colocar em prática todos os ensinamentos, né, em cada encontro que a gente teve, as coisas melhoraram na minha vida, né? Eu fui tendo mais coragem, mais clareza no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, e tudo foi melhorando, né? Na minha saúde, que eu estava com bastante problemas de saúde, né? Onde eu não estava vendo mais uma luz no fim do túnel, hoje eu não estou vendo só a luz, eu estou vendo o clarão mesmo na minha vida, né? Eu sei que as dificuldades vão aparecer, mas agora, com esse aprendizagem, a gente consegue ver de outra forma, que tudo nessa vida tem jeito, né? Então, hoje, eu me sinto melhor. De todas as formas, para mim, eu me sinto melhor. De coração mesmo, pelo seu sim diário e por essa luz, né? Essa seta que aponta o caminho. Então, assim, a comunidade é isso, né? Porque às vezes a gente quer muito alcançar objetivos, sonhos, e é só que a gente não sabe por onde começar. Daí a gente fica perdido aí, vai vários caminhos e não sabe por onde ir. E você sempre me orientou e orienta todos, assim, individualmente, né? A gente está ali na comunidade que você olha para todos, mas olha para cada um também, na sua individualidade. Então, isso é muito importante. Com certeza, eu indicaria, eu indico, né, porque, assim, é uma coisa que eu tenho percebido, depois que eu entrei para a comunidade, a dificuldade que as mulheres têm, né, as mulheres têm muito essa dificuldade de se relacionar, né, tanto no trabalho como na sua casa, então a gente vê as famílias sendo destruídas, né, e a gente precisa disso, e poucas pessoas nos mostram o caminho da verdade, e a comunidade, ela ensina isso para a gente, né, mudar o nosso modo de ser. Eu acho que a gente aprende a ser mais humano, ter mais amor ao próximo, amor a si mesmo, né? Então, tudo só vem para contribuir para o bem da nossa vida. Quando a gente entra na comunidade, sem falar as pessoas que estão ali na comunidade. Ali a gente caminha de mão dada uma com a outra, né? Sempre que a gente vê uma com uma dificuldade, a gente está ali para estar ajudando a outra. Então, na minha vida, é só gratidão à comunidade. É claro que, como ela sempre explica lá desde as primeiras aulas, né, as 3 dimensões, eu acho isso fantástico. Então, você tem que estar seguro no seu corpo físico, né, fazer sua atividade, mas é importante você estar bem, a mente, então, e a fé. Eu tinha a fé, mas a minha mente não andava preparada. Então, hoje eu consigo já estar mais no bem-estar, mais segura de mim, do que aquilo que eu quero. E, embora que a gente tenha certas coisas que não nos agrada, e às vezes você fica assim chateado, mas isso já não prejudica tanto o meu ser interior, porque eu sei do meu valor e eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E é um processo, então eu sei que eu estou nesse processo, mas eu já vejo evolução. Então hoje eu estou confiante, eu confio mais na providência de Deus, eu confio mais nos sonhos que Deus tem para mim, então eu estou mais tranquila em relação a isso e agradeço a comunidade.